noite. Boa noite, Jennifer. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo Muito ótimo, graças a bem-vinda. Deus. Obrigada. Graças a Deus. Oi, Aí Josué. coloquei, Olá, Jennifer. Olá. aí eu coloquei hoje uma música de bar para dar uma diferenciada aqui, né, para a introdução. E também porque a última vez quando o nosso web designer postou a live com o Mel no YouTube, o YouTube desmonetizou por causa do ponto que eu botei. Não é possível que eles vão desmonetizar agora com a música do bar, né? Então, é uma grande alegria de ter aqui, Jennifer. E eu tava Muito num obrigado por. concerto agora, num concerto do Evangelho de São João, numa obra de bar. Tava agorinha, acabei de voltar. Aí, olha que maravilha. Não é possível que música instrumental, né? Eles não vão fazer isso, não vão desmonetizar. É. Então, para começarmos bem, né, a nossa live de hoje, os convidados estão entrando ainda, né? Nosso tema é os jovens católicos no marketing digital. E esse tema, né, desdobra um pouco mais esses assuntos. Mas, antes de mais nada, para começarmos bem, vamos fazer o tradicional Ângelus, né? Oração, a saudação angélica à Virgem Maria, que a gente sempre faz aqui no Oratório Virtual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Jennifer pode responder. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela E ela concebeu do concebeu Espírito do Santo. Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim conforme a tua vontade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Deus. Amém. Oremos, infundi ao Senhor a vossa graça em nossas almas, para que, tendo conhecido através da mensagem do anjo a encarnação do Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte de cruz à glória da ressurreição, pela intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria. Pelo mesmo Jesus Cristo, Senhor nosso, assim Amém. seja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Agora Amém. sempre. Amém. Amém. Então, mais uma vez, oratório virtual, orando com você e por você, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Predicate super tecta, pregai o Evangelho sempre nos telhados. Nosso lema aqui do oratório virtual. Mais uma vez, Jennifer, seja bem-vinda. Feliz Páscoa, mais uma vez. Feliz Páscoa a todos que estão assistindo. Feliz Páscoa, pessoal. Eu que agradeço. Muito feliz por estar aqui. Minha primeira live, nunca fiz live, então relevem. Prazer, Josué. Nunca fez live, não? No Instagram? Já fiz de vários experts. Minha é a primeira vez, estou estreando aqui. Então, realmente, a Jennifer é profissional dos bastidores, né? Jennifer é copywriter aqui, vai falar um pouquinho do assunto. Então, assim, pessoal, esse é o nosso tema de hoje, os católicos no marketing digital, jovens católicos no marketing digital. E como
sempre, quase sempre eu tenho feito aqui, nos quadros que eu participei aqui de domingo, com os jovens que eu e Josué apresentamos, entrevistamos alguém, eu vou começar com um pequeno artigo do professor Olavo de Carvalho presente, no mínimo, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, professor Olavo, um livro que eu gosto muito e sempre tem uma lição aqui para quase todos os temas, né, que a gente aborda. O artigo é Vocações, né, sobre vocações. Vocações e Equívocos, né, que foi publicado no Bravo em fevereiro do ano 2000. Eu não vou ler o artigo inteiro, mas eu vou ler até o trecho, até o ponto onde nos é pertinente. E aí o professor Olavo, né, sobre esse tema da vocação, e vejam como casa bem, como conecta bem com tudo que nós vamos falar aqui hoje. Vejam só. O professor Olavo começa da seguinte forma. Se você escreve, ou pinta, ou faz sermões na igreja, ou toca música, ou monta a cavalo, ou tira fotos, ou faz qualquer outra coisa que pareça interessante, já deve ter ouvido 1000 vezes a pergunta: você faz isso por dinheiro ou por prazer? Tão infinitamente repetível é essa fórmula que deve revelar algum traço profundo e permanente do modo brasileiro de ver as coisas, um lugar comum ou topos da nossa retórica diária. Ora, todo lugar comum é um recorte que enfatiza certos aspectos da realidade para momentaneamente dar a impressão de que os outros não existem. Logo, para compreendê-lo, é preciso perguntar, antes de tudo, o que é que omite. O que está omitido na pergunta acima é a possibilidade de que alguém se dedique de todo o coração a alguma coisa, sem ser por necessidade econômica, nem por prazer. Ou, pior ainda, que continue se dedicando a ela como se fosse a coisa mais importante do mundo, mesmo quando só dá prejuízo e dor de cabeça. O que está omitido nessa pergunta, no modo brasileiro de ver as coisas, é aquilo que se chama vocação. Vocação vem do verbo latino, voco, vocare, que quer dizer chamar. Quem faz algo por vocação sente que é chamado a isso pela voz de uma entidade superior, Deus, a humanidade, a história, ou, como diria Viktor Frankl, o sentido da vida. Considerações de lucro ou prazer ficam fora ou só entram como elementos subordinados, que por si não determinam decisões nem fundamentam avaliações. No mundo protestante, germânico, há toda uma cultura e uma mística da vocação. E a busca da vocação autêntica é mesmo o tema principal, é o tema do principal romance alemão, aqui me falha o idioma, né, a pronúncia, mas é Wilhelm Meister de Goethe. Ele fala: nos países católicos, a importância religiosa da vocação, consolidada na ética escolástica do dever de Estado que é aqui, por exemplo, o dever dos pais de família, dos comerciantes, dos militares, cada um com seu dever, etc. Foi perdendo relevo depois do Renascimento, cavando-se um abismo cada vez mais fundo entre o sacerdócio e as atividades mundanas, entre aspas, esvaziadas de sentido na medida em que só o primeiro é considerado vocacional em sentido eminente. No Brasil, para agravar as coisas, a população foi constituída sobretudo de 3 espécies de pessoas: portugueses, que vinham na esperança de enriquecer e não conseguiam voltar, negros, apanhados à força, os escravos, né? E índios que não tinham nada a ver com a história e de repente se viam mal integrados em uma sociedade que não compreendiam. É toda a história, né, brasileira. É fácil perceber daí o imediatismo materialista dos primeiros, os portugueses, o qual, quando frustrado, se transforma em inveja e azedume que tudo deprecia,
e com tanta facilidade se disfarça em indignação moralista contra a corrupção e as injustiças sociais. E mais ainda, a total desorientação vocacional do segundo e do terceiro grupo, brutalmente amputados do sentido da vida e por isto mesmo facilmente inclinados a sentir-se marginalizados, mesmo quando já não o são mais, os grupos minoritários. Eu pulo toda a parte seguinte e finalizo com o professor Olavo dizendo: daí a observação de Tom Jobim, a célebre frase de Tom Jobim, que o professor Olavo tanto repetia: no Brasil, o sucesso é um insulto pessoal. E é verdade mesmo. E aí o professor Olavo, né, para quem vê assim essas palavras pesadas sobre o Brasil, não entende o amor que o professor sentia pelo Brasil. E se o professor tivesse passado mais tempo aqui, né, que ele morreu recentemente, voltou, precisou ir de novo para fora, os frutos que o seu trabalho, e especialmente no meio católico, que aqui o Oratório Virtual a gente fala sobre isso, os frutos para os católicos. E aí eu queria que a Jennifer falasse um pouquinho sobre essa forma de trabalhar como, no texto do professor diz, como dever de Estado, como vocação mesmo. Agora, antes disso, é claro, Jennifer, se apresente, né, e conte um pouquinho a sua história de conversão, por favor. Certo. Então, olá pessoal, eu sou Jennifer Tales, tenho 25 anos, sou daqui de Recife, nasci em São Paulo, mas vim para cá muito cedo. E atualmente atuo como copywriter, né? Uma espécie de redatora publicitária, mas especializada em lançamentos de infoprodutos, construção de infoprodutos e de ofertas para produtos online, geralmente relacionados à educação, à formação. Por formação, eu sou jornalista pela UFPE daqui. Também sou técnica em rádio e televisão, então, desde cedo, às vezes por sorte e às vezes por obstinação, eu sempre tive muito relacionado tive uma formação muito próxima a tudo que é relacionado à comunicação. Eu entrei no curso técnico com 16 anos, ou foi 17. Muito por acaso, eu acabei me encontrando. Não foi um caminho muito óbvio trabalhar com comunicação e com escrita. Eu lembro de um momento, né, na minha quarta série, em que eu tinha um trabalho de, não sei se era português ou artes, né, uma coisa meio misturada, que a professora trazia figuras, ela fazia recortes aleatórios de jornal, de revista, de gibis, picava, botava numa cestinha e pedia para a gente pegar aquelas figurinhas. E a gente tinha que colar no topo do caderno e a partir daquela figura, que poderia ser uma moto ou então uma Mônica com um coelhinho na mão, a gente tinha que criar uma história e escrever isso na quarta série. E eu tinha um pânico nessa atividade, eu tinha um pânico, eu tinha um horror. E eu levava biscoito para a escola e eu trocava um biscoito para o meu colega fazer para mim. Então, desde muito nova, burlando o sistema da maneira errada. Mas é porque eu tinha, de fato, um pavor de parar, de me concentrar, de imaginar, de escrever. E é muito improvável, né? Porque hoje eu trabalho com isso, eu amo escrever. Ainda é um desafio escrever para mim, né? Encontrar a minha própria voz da minha própria escrita, nos meus diários. Eu escrevo muito aleatoriamente, mas eu escrevo para outras pessoas. Isso para mim é muito, assim, foi um desafio que foi sendo desenvolvido, mas hoje é mais tranquilo. Então, em questão de encontrar a vocação, eu acredito que ainda estou num caminho de encontrar a vocação, leva alguns 2 anos, muita experiência de vida para você, eu acredito, para você se encontrar, mas atualmente eu trabalho com isso, com redação, e, enfim, estou bem satisfeita com a área, mas buscando me desenvolver mais, e é mais ou menos isso. Maravilha esse trabalho. Vocês estão me ouvindo? Que eu botei o fone agora. Sim. Pronto. Você trabalha ali com o Rodrigo Vinhas, né? Isso. Atualmente eu sou copywriter do Rodrigo Vinhas, então a gente toca os lançamentos, mentorias, também as redes sociais, também trabalho na equipe de criação, então a gente toca o YouTube, podcast, posts do Instagram, tudo que envolve a comunicação dele, eu tô lá, não somente eu, mas uma equipe,
tocando. Que maravilha. Então, assim, só não desviando muito do assunto, mas rapidamente, pincele um pouquinho sobre sua história de conversão. Conversão, verdade, né? Esqueci. Então, hoje eu sou católica desde 2018. Vou desde o começo me apresentando como uma pessoa sanguínea. Então, vocês já relevem toda a dispersão, esquecimento, dificuldade com datas, com fatos. Claro. Mas eu sou convertida há mais ou menos 4 a 5 anos. Antes disso, eu era protestante. Eu cresci num lar protestante muito religioso, que levava a religião a sério, o Cristo a sério. E aí eu cresci na Igreja Universal com a minha mãe, com a minha irmã. Cresci na Igreja Universal. Aí com uns 13 anos, quando eu tinha 13 anos, minha irmã tinha 18, ela resolveu sair da Universal para conhecer outras igrejas. Eu aproveitei, peguei o bonde também. Aí passei por Assembleia, Batista Maranata, Presbiteriana. Nunca congreguei de fato na Presbiteriana, mas frequentei algumas vezes. E aí foram caminhos que foram me levando à Igreja Católica. Então você vê que eu saí da Igreja Universal e fui caminhando gradativamente para igrejas um pouco mais ortodoxas, né, no meio protestante. E fui parar a última igreja na qual eu congreguei, foi a Igreja Episcopal Carismática, que é uma divisão da Anglicana, e que era uma igreja muito sóbria, muito bíblica, se chamava Reformada, né, que é uma igreja que segue a tradição da Reforma Protestante, não é uma pentecostal, não surgiu... Embora seja uma igreja de placa recente, é uma igreja que guarda as tradições protestantes de alguma forma. E eu congreguei lá por mais ou menos 4 anos, uma igreja excelente que me acolheu, sou grata a todas as pessoas. E aí a gente tinha uma coisa diferente nessa igreja, é que ela tinha paramentos litúrgicos, ela não tinha essa abominação de ter o símbolo da cruz, né? Então muita gente já achava que ela era católica, o pastor usava, sabe, estola, tudo mais, seguia de certa forma um ano litúrgico, né? As cores mudavam. E aí eu lembro até que no meu aniversário de 18 anos, um dos meus pastores me deu Confissões de Santo Agostinho, para vocês verem o quão era próximo, Olha. né? De certa forma, de uma forma bem distante. Eu digo que a proximidade era mais simbólica, né? Visual do que intelectual também, do que de fé mesmo. Aí, alguns amigos meus, lá por 2016, começaram a se converter, um até virou postulando aí ao Mosteiro de São Bento. Eu comecei a acompanhar, mas eu já tinha uma tese muito óbvia e muito clara, que era assim, estão todos se convertendo porque está na moda, por causa do Olavo de Carvalho, e aí todo mundo quer ser descoladão, fumar cigarro, beber cerveja, então todo mundo está se convertendo para poder acessar essas coisas. Então, para mim era muito óbvio. E aí eu tinha eu achava muito legal ser reformada, ser protestante reformada, e ter essa comunicação, de certa forma, com a Igreja Católica, com os santos e tal, né? Aí, aos poucos, eu comecei a ler um pouco mais, mas eu tinha um pouco de receio. Eu lembro que até certa vez eu fui comprar uma leva de livros com um amigo meu para dividir frete, e aí eu comprando, e eu até confessei para ele, eu falei assim, eu tô com um pouco de receio de ler esses livros, né? Acho que era Christopher Dawson, né? História da Igreja. E do que eu vou encontrar, porque uma coisa que eu comento hoje, que hoje eu tenho clareza, é que assim, eu não via beleza na Igreja Católica. Eu fui criada ouvindo que atrás de cada imagem havia um santo sendo adorado. Então, quando você se ajoelha para a imagem de Maria, tem um demônio por trás. Olha o que eu cresci ouvindo, né? Então, eu lembro também de criança entrar em Igreja Católica furtivamente e ter medo de estar lá, olhar aquelas imagens e achava feio a forma como era celebrada, achava feio o templo, não conseguia ver beleza. E hoje eu acho uma coisa incrível, né? Então, primeiro houve uma conversão intelectual, lendo, demorou mais ou menos 2 anos o meu processo de conversão. Quem me ajudou muito foi o meu atual noivo, né? Porque era meu amigo, então ele me mandava muitos textos, muitos textos. Foram 2 anos mandando os textos, discutindo, eu achando que eu ia ficar louca, porque eu ia para a igreja protestante e eu ouvia lá, via toda aquela movimentação, a liturgia e tudo mais, eu não via sentido, eu já não acreditava naquilo ali. Eu enxergava vários furos, sabe? E aí, primeiro houve uma certa conversão intelectual, mas que ficou meio obscurecida, porque emocionalmente eu não estava preparada para dar esse passo. E eu tenho vários amigos protestantes
que no fundo são católicos, mas estão emocionalmente bloqueados para dar esse passo, né? Se você falar com eles, eles já vêm consistência na comunhão dos santos, na presença real ali de Jesus na Eucaristia, na sucessão apostólica, mas de fato é um rompimento muito grande quando você vem de toda uma tradição familiar e todos os seus ciclos. Eu sempre fui muito religiosa, então assim, todos os meus amigos eram evangélicos, meus amigos da faculdade, os mais próximos eram evangélicos. Então, eu me reconhecia, eu me enxergava, né? Fazia parte da minha identidade uma pessoa evangélica. Eu tinha discipulado de meninas, eu era muito bem quista, muito bem situada na minha igreja. Então, assim, eu tinha pessoas muito, muito queridas lá. Então, não é suficiente apenas a adesão intelectual. Precisa ter você, né, respirar e falar, vou mudar minha vida completamente, né? Vai necessariamente haver um rompimento, né, entre mim e meus amigos, entre mim e mim mesma, que eu sou. Então, foi cerca de 2 anos, até na missa de São Pedro de São Paulo Apóstolo. Eu passei 2 anos, 1 ano e pouco, mais ou menos, eu frequentava a missa e eu não me ajoelhava no momento da consagração, porque eu tinha medo de estar adorando a um pedaço de pão, para vocês terem noção. Então, na primeira vez que eu me ajoelhei durante a consagração, eu fiz uma oração muito incrédula, muito sem emoção, falando, Senhor, que eu creia, né, só me ajude, porque eu não aguento mais ficar dividida entre 2 mundos e não saber nem mais quem eu sou, porque eu era Jennifer evangélica, agora eu não sou nada, né? E nesse dia, por milagre, caiu a ficha para mim, eu saí da missa, fui para a igreja evangélica e eu ouvindo tudo e tudo fazendo super sentido. Eu falei assim, eu sou católica, não sei nem explicar direito como é que foi, mas eu falei, eu sou católica. E aí eu fui conversar, meu pastor já sabia que eu estava com dúvidas, eu fui tirar dúvidas com ele, pedir explicação, como é que a igreja protestante se posicionava em relação a, enfim, diversas coisas. E nem ele tinha resposta, eu falei assim, vou pedir minha certidão de batismo, vou me crismar, eu sou católica. Aí disse para as pessoas, né, quem era necessário dizer, né, também já estava um pouco mais madura, vi que não precisava anunciar para ninguém, né. Foi mais ou menos assim o meu processo de conversão. Amém. Conversão muito bonita. E é uma batalha também, né? O Josué sabe um pouco, né? Que veio também da Igreja Batista. E eu também vim da Igreja Batista, só que para mim foi mais fácil, porque a gente já estava afastado mesmo da Igreja Batista, não estava frequentando tanto. Só que eu sei que muitos jovens passam, inclusive, por repressão dos pais, família. Inclusive, ontem, sábado de Aleluia, tivemos a conversão de 3 jovens, e dentre eles um casal que veio dos Testemunhos de Jeová. O Testemunho de Jeová também é bem rígido, nesse sentido das pessoas que largam, né? Agora, é uma bela história de conversão mesmo, e essa coisa casa, né, com o nosso assunto. Marketing digital, os católicos, jovens católicos, não só no marketing digital, mas com esse novo olhar para o trabalho. Eu li esse artigo, esse trecho do artigo do professor Olavo, e omiti algumas partes para não me alongar muito aqui. Sintetizei com a frase do Dom Jobim, que é: no Brasil o sucesso é um insulto pessoal, mas o professor Olavo falava ali um pouquinho antes, a parte que eu não li, de que o brasileiro é aquele negócio, trabalha como se fosse um castigo. Poxa, eu vou ter que cumprir esse castigo aqui mesmo de trabalhar, e depois vou ter meu momento de prazer ali no barzinho, né, tomando uma cervejinha e reclamando da vida. Muita murmuração, reclamar da vida. E é aquilo ali, e também o professor Olavo utiliza a imagem do balde de caranguejo. Quando um caranguejo quer subir, né, quer subir na vida, aí o outro puxa pela perna, né? Tem muito isso. E aí os frutos do professor Olavo, e como aqui nosso grupo Oratório Virtual é tudo para Cristo, tudo católico, né? Eu falo também Padre Paulo Ricardo, né? Os frutos, Padre Paulo Ricardo sendo também um aluno do professor Olavo. Aí os frutos, tanto do professor Olavo como do Padre Paulo Ricardo, são jovens que não só estão voltando para a Igreja Católica, como você teve o seu processo de conversão, Josué é um exemplo, eu sou um exemplo, como também os jovens estão tendo uma conversão num sentido maior, não só religioso. Os jovens estão querendo trabalhar de verdade, trabalhar sendo a mesma coisa que estudar e a mesma coisa que rezar, tudo uma coisa só, é a vida, né? A vida com sentido.
É uma coisa muito bonita. Eu assisti, Jennifer, a sua entrevista com o professor Olavo no seu perfil, e eu dei muita risada e achei uma coisa assim fantástica, porque, para quem não sabe como foi, a Jennifer foi entrevistar o professor Olavo, o pessoal que já conhece ele sabe como é, tá calejado do jornalista. Na época a Jennifer estava trabalhando com jornalismo, e o professor Olavo calejado dos jornalistas, a maioria de uma posição mais vertendo à esquerda, não saber nada da obra dele, pegar ali alguns artigos alguns posts de Facebook e aí falar a questão da maledicência e falar sem saber. Aí o professor Olavo vai e pergunta a Jennifer, você leu alguma obra minha? E a Jennifer estava ali, pode-se dizer minimamente preparada, tinha lido uma obra, tinha visto alguns cursos, né? E agora o professor Olavo, é engraçado que ele fez aquela reação assim, poxa, ficou feliz, né? Finalmente alguém. E, inclusive, o professor Olavo, no que diz respeito à filosofia, ele dizia, o pessoal fala, Olavo de Carvalho, o maior filósofo brasileiro vivo. Isso, na verdade, não é um motivo tanto assim de orgulho, era um motivo de que o negócio está tão ruim que ele é o único e tinha que ter até melhores que ele, mas não tem, ele era o que tinha. Aí, esse momento em que faltam pessoas que fazem o mínimo, né, de ética, de moral, ler algo a respeito do sujeito antes de entrevistar, a gente termina aplaudindo, termina ficando feliz com isso, né? A pessoa trazendo ali o mínimo, né? nesse sentido. E aí, Jennifer, passo a bola para você de novo, depois o Josué também pode fazer algumas perguntas para a gente rodar a entrevista, a conversa. Essa coisa que a gente vê hoje no marketing digital, católico e alta cultura, a gente tem figuras como Ícaro de Carvalho, né? Aquela coisa, trabalho depois do trabalho, o que enriquece é o trabalho, e essa coisa com sentido, né, para a vida. O que é que você vê dessa geração que está surgindo aí, né, puxando a sardinha, né, puxando a brasa para a nossa sardinha católica, do meio católico, dos jovens que estão buscando o trabalho com uma finalidade maior, né? Não uma coisa passageira, mas uma coisa visando longo prazo. Eu acho que a gente tem boas referências, né? O Ícaro, que estava nos seus 30 e poucos anos, o Ítalo também estava nos seus 30 e poucos anos, tem uma vasta experiência de vida e tem um vasto repertório cultural também, né? Então, eles acabam servindo de bons guias para a gente que chega até um pouco mais novo, não só eles mas muitas mulheres. Eu lembro que eu faço parte há anos de um perfil de um grupo no Facebook chamado Auxílio no Parto, que, embora seja Auxílio no Parto, é um grupo para mulheres. Elas falavam princípios, sabe? Dividiam um pouco da vida, sobre vocação e tudo mais. E eu acompanhei várias mulheres ali e que serviram de espelho para o meu amadurecimento no sentido de mulher, de vida. E da mesma forma que o Ícaro e o Ítalo e diversas outras figuras servem também de espelho e de exemplo, e conseguem instruir os jovens católicos, né, como eles se posicionam claramente como católicos, nesse amadurecimento da vida profissional. Da mesma forma também o Padre Paulo Ricardo, que traz aí também tem vários vídeos dele sobre São José Maria Escrivá. Você vê também que ele absorve bastante a postura, não a postura, mas esse carisma de São José Maria Escrivá, de tratar o trabalho como parte da vida religiosa, e não dissociar o trabalho, a vida comum, a vida ordinária das oferendas que a gente oferece a Deus, das orações, da missa, da caridade. Então, assim, são diversos fatores, né? A gente tem exemplos muito bons, pessoas que vieram antes da gente, que abriram espaço. Temos também uma boa tradição de interpretação da vida de trabalho sobre um olhar católico. Então, tudo isso culmina para que a gente chegue agora, né? Chegue agora no mundo profissional e a gente tenha boas diretrizes, né? Pelo menos foi assim comigo. Quando eu era protestante, já tinha uma interpretação da vida de trabalho, acho que era John Piper, que eu acompanhava, e alguns outros escritores protestantes que falavam a mesma coisa, que não está dissociada, né? Que todos os aspectos da vida precisam dar glórias a Deus. Não apenas, não é só no domingo que se cultua a Deus, né? Já que o protestante geralmente não cultua muito ao longo da semana, né? São reuniões e tudo mais.
diferente do católico que tem missa todos os dias. Mas aí já havia também esse olhar carinhoso sobre o trabalho. Maravilha. E é realmente isso, o que o Padre Gilson diz também, e estávamos finalizando a catequese com o grupo essa semana passada, na verdade, e aí o nosso amigo Alberto, catequista, ele disse que depois da missa, a bênção final é o momento que o sacerdote nos envia de volta, né? Para nossas atividades mundanas, não no sentido de pecado, mas mundanas no sentido de comuns, né? Fora da igreja. E a Eucaristia continua ali, a gente tem que fazer a imitação de Cristo, né? No dia a dia, no nosso trabalho também. Mas aí eu queria passar a bola agora um pouco para Josué, que Josué aqui é um colérico no meio dos sanguíneos, né? Ele fica aí mais... Mas pode perguntar, Josué. Tá travando um pouco. Eu queria até ver se não tô travando também. Não sei se é o meu ou o de você. É todo mundo travando. Eu não sei se é o meu. O meu tá travando ou é o de vocês só? Tá piscando um pouquinho. É o tempo chuvoso aqui em Salvador, pelo menos para mim e para Josué. Josué, se estiver ouvindo, a gente não tá te ouvindo, tá? Ele caiu, mas aí Josué, você caiu, mas a gente vai te levantar de novo, viu? Pode mandar o convite aí. É muito interessante, na missa tridentina, o padre encerra a missa com It missa est, né? Eis o envio, então é de fato. E foi muito interessante uma coisa que tu falou no começo, que o trabalho não deve ser enxergado como uma maldição, né? Tem algumas pessoas que interpretam dessa forma, que a maldição do Éden, né? É que o homem comeria do suor do seu braço, né? Mas assim que Deus colocou o homem no Éden, ele deu uma função para o homem de nomear os animais, né? Então, você vê que o trabalho não surge após a maldição do Éden, mas antes já havia trabalho, né? E Josué não voltou. Ele tá pedindo para voltar. Vamos ver. Aí ele só podia ser com o Josué mesmo. Aí vai voltar. A última vez. Aí, ó. Voltou. Voltei, Pronto, pode jogar duro. Né? Coincidência triste, né? Na hora que eu ia apresentar, a internet parou, tive que ligar aqui os dados correndo. Mas termina, é melhor concluir a resposta. Ela já concluiu, né, Jennifer? Você ia falar? Concluí. Pronto, pode jogar duro, José. Jogue duro? É João, né? João fala assim direto, acho muito engraçado. A Jennifer, eu também estava fazendo meu trabalho de casa, né? Assim como você fez o do professor Olavo. Realmente é muito engraçado a reação dele. Ele fala, finalmente temos uma jornalista no Brasil, e a expressão dele, boquiaberto, por alguém ter lido uma de suas obras, é realmente muito engraçado. E, assim, posso estar cometendo um erro, né? Mas você tem alguns pontos de mudanças muito fortes na tua narrativa, né, Jennifer? Você sai do jornalismo e, apesar da área ser muito próxima, assim, do marketing digital, mas vejo na entrevista, pelo menos, um tom mais político. Não é isso? Não sei se era a pauta, talvez também era após a eleição do Bolsonaro, né? Alguma coisa do tipo. Então, um tom mais político, e você entra agora para o marketing digital e tem uma gama de oportunidades. E, assim, já trabalhou, já vi com a Guiri, agora com o Vinhas e as outras que você mencionou agora. Então, há sempre uma gama de possibilidades dentro do marketing digital que para o qual antes eu diria que você já é um pouco mais versada, né? Por causa da formação, jornalismo e tal, e o trabalho que o jornal apresenta assim, a mando do diretor, do dono do jornal e tal. Então, para quem está começando agora no marketing digital, que ainda tem essa cabeça um pouco mais quadrada, formatada pelo ensino, que acredita que a vida é só essa linearidade de sair do colégio, ir para a faculdade,
e passar, sei lá, 10 anos num curso e no final acabar não querendo menosprezar, obviamente, essa profissão, mas acabar como Uber porque não sabe como aplicar o conhecimento que a faculdade lhe deu. Passa 10 anos na faculdade e não sabe como fazer. Para quem está assim, enquadrado com a mente mais formatada, como um jovem cristão ou não, mas a nossa pauta aqui, o jovem católico pode entrar no marketing digital? Quais são as oportunidades? O que é que você vê como tendência? Como se preparar, principalmente? Ainda bem que não tem faculdade para Uber. Tem sim, engenharia. Então, eu acho que o primeiro princípio é execução. Por exemplo, de fato, para entrar no marketing digital, você precisa de oportunidades, né? E oportunidades são muitas. Desde o começo, desde o meu primeiro trabalho no marketing digital, o meu primeiro trabalho no marketing digital foi colocando a cara a tapa. Eu estava no jornal ainda, eu sabia que meu contrato ia acabar. E aí a minha supervisora falou assim: tá aparecendo uma vaga para uma empresa aqui. Nem sabia que a palavra era social media. Apareceu uma vaga para uma empresa aqui de Olinda. Se alguém tem interesse, eu falei: me manda o link. Eu já estava com faculdade, universidade, pegava toda a minha tarde. Eu tinha dois estágios. Eu tinha um estágio no Tribunal Federal. Aí de manhã, de tarde eu ia para a faculdade e de noite eu ia para o jornal. Eu estava completamente ocupada já em horário. Mas eu sabia que meu contrato ia acabar. Eu não via perspectiva financeira ali dentro. Eu não via pessoas ganhando muito dinheiro ali dentro. Eu queria ganhar dinheiro. Eu queria fazer grana porque eu vim de uma realidade muito, muito, muito humilde. Então, já apontei para cima a minha flecha. E eu via também que o jornal que eu tinha entrado 2 anos atrás já não era mais o mesmo. Quando eu entrei, a redação era gente passando para cima e para baixo, notícia, né? Aquela coisa bem de cinema mesmo. E 2 anos depois, vazia. Todo mundo foi demitido, sabe? A gente chama até de passaralho, porque não é uma demissão pontual, é tipo assim, ó, passaralho. 15 pessoas, 13 pessoas. Então eu comecei a ver que não ia dar muito pé aquele negócio ali. E apareceu essa vaga e eu meti a cara e fui. Então, assim, acho que a primeira coisa, vai. Não tá preparado? Não tem curso? Vai. Eu faço. Quanto é? Eu cobro metade, sabe? No começo, o que você precisa é trabalhar, entrar para você entender, porque você olha de longe você acha que entende marketing digital, mas é um mercado, né? Então, dá o pontapé e entra de qualquer forma, né? Então, eu entrei nesse trabalho que eu não sabia o que era, ninguém sabia o que estava fazendo ali. Foi um rapaz do sindicato dos comerciantes de Olinda, do Centro Histórico de Olinda, que pegou algumas empresas e queria fazer a comunicação dessas empresas, para essas empresas irem mais longe no online. E eu falei assim, o que é? É para escrever internet? Eu faço, né? E eu comecei a trabalhar como social media de algumas empresas, de um café, de uma pousada, de um restaurante, sem saber sequer o que era social media. Então, acho que o primeiro ponto é esse ponto de execução a todo custo, sabe? Pega qualquer oportunidade e entra. E depois disso, meu primeiro trabalho como copywriter, de fato, eu ganhava R$700. Sendo que eu já ganhava R$1.200 como social media. Era muito difícil esse trabalho, era longe da minha casa, eu pegava um ônibus lotado, mas tipo assim, lotado, de eu pisar e eu não tenho onde colocar o pé dentro do ônibus. Então eu ia andando ali, esmagando as pessoas e eu procurava lugar para apoiar o pé para dar o próximo passo, não tinha. E eu falava assim, eu não preciso mais disso, eu trabalho de casa, eu trabalho home office, por que eu tô aqui, sabe? Eu lembro que no primeiro dia de trabalho eu fui bem cedo, acordei bem cedo. E aí eu fui lá trabalhar, eu não entendia muito bem as coisas, eu com aquela preguiça, eu falei, meu Deus, eu já ganho R$1.200, por que eu tô aqui por 700? E aí eu fui o primeiro dia, e eu lembro que o meu noivo era meu namorado na época, eu mandei mensagem pra ele, eu falei assim, eu não vou querer passar por isso de novo. Não, eu desci do ônibus, eu já tava acabada. Eu tava acabada. O negócio ficava 20 minutos da minha casa, eu levava 1 hora por causa do trânsito. Calor, eu desci do ônibus, eu já tava, nem minha alma tava ali mais. E eu falei assim, não preciso disso, eu já tô ganhando bem, home office. Aí eu falei assim, eu só vou mais um dia e eu vou conversar com o cara, eu vou falar que não é pra mim. E aí eu fui mais um dia e eu pensando na minha trajetória, né? Eu falei assim,
será que eu tô sendo muito mole, né? Minha trajetória foi muito difícil, trabalho desde criança, trabalhava com vendas, vendia lanche no posto, eu já trabalhei em sinal, vendendo lanche em sinal. Eu falei, será que agora eu tô me acomodando? Cheguei com 20 anos na vida tão cedo, eu já tô amolecida. Eu falei assim, não, tem que ficar um pouco mais dura, né? Vou experimentar aqui mais esse segundo dia. E aí, no segundo dia, alguém, não sei se foi o chefe ou se foi o outro copywriter, veio, sentou do meu lado e fez um negócio comigo, eu amei, sabe? Tipo assim, salvou, eu tava quase pedindo demissão no segundo dia de estágio, né? E ele sentou comigo e esclareceu as coisas ali e rolou, sabe? Então, assim, no começo vai ser difícil, no começo você não vai saber o que fazer, né? Talvez você tenha que se deslocar para lugares distantes, mas, assim, são portas que se abrem. Até eu digo, uma amiga minha estava trabalhando como copywriter numa empresa, acho que ela ganhava 2.500. E ela era advogada antes, costumava ganhar bem mais, né? E ela estava cansada, era muito lançamento, muito cliente. Eu falei assim, aí ela falou assim, tu acha que vale a pena eu sair agora? Eu falei assim, tá quanto tempo aí? Aí ela, 4 meses. Aí ela já tinha feito alguns lançamentos, eu falei, amiga, espera 6, porque em mais 2 meses tu vai ter pegado mais lançamentos, vai estar com um portfólio melhor, mais recheado. Então aguenta aí, porque assim, não é nem o valor monetário que tu vai estar ganhando, é o valor de portfólio que abre portas, né? Quantas portas esses nomes do meu portfólio já abriram, sabe? Então, ser perspicaz para fazer essas contas, né? No começo vai ser difícil, no começo você não vai, talvez você vai se sentir deslocado, você vai se sentir um fracassado porque você não, todo o texto que você envia, ou todo o tráfego, né, que você roda, dá problema. Mas ser paciente, principalmente para a gente que é jovem, né? A gente se questiona bastante. Eu lembro que no meu primeiro estágio, eu era de 7 da manhã que eu tinha que estar no meu estágio. E eu estava acostumada, meses atrás, eu tinha entrado na faculdade, eu acordava tarde, né? Então eu chegava no estágio, eu só conseguia acordar de 10 da manhã. Eu chegava às 7 e ficava assim, zumbi, meio 8, aí 9 horas. Eu falava assim, meu Deus, eu acho que trabalhar não é para mim. Eu me lembro de fazer esse auto-questionamento. Eu acho que trabalhar não é para mim. Olha que loucura! Eu tinha 17, 18 anos nessa época. Então, a gente que é jovem, olha que loucura. Trabalhar não é para mim. Sim, minha filha, você vai viver de quê? De vento? Mas foi o ponto que eu cheguei de me sentir completamente deslocada ali, sabe? Tipo, eu nunca tinha trabalhado formalmente. Essa foi a primeira vez. Eu já tinha sido babá, já tinha sido vendedora. E eu levava muita reclamação. Reclamação não, mas assim, eu enviava o trabalho e voltava. Olha, presta atenção aqui, né? Sempre atenção, sanguíneo e atenção. Então, já dei voltas e voltas para essa pergunta, né? Mas eu acho que Isso mesmo. uma coisa interessante, primeiro, há vários nichos no marketing digital que você pode entrar. Você pode entrar como tráfego, então, se você tem mais familiaridade com sistemas, com números, né? Uma coisa mais técnica, talvez seja o caminho de você ir para o tráfego. Se você já tem uma familiaridade com leitura, se você já consegue, tem essa resistência, né? Porque é necessária a resistência para você ler, pesquisar, escrever, você precisa aguentar o tranco, né? Então, você pode ir para a área do copy. Se você quer só complementar a renda, talvez, tem a área de atendimento, de suporte. Então, entender quais são essas áreas e, assim, não parar de caçar e executar, sabe? Maravilha. Aí, acho que o mais bonito de tudo isso é que se cruza, se relaciona com a vida, né, de você já está noiva. O seu noivo estava até aqui comentando nesse instante, esqueci o nome dele, já passou. Ele comentou, acho que foi a data aqui, 2017, não sei se foi a data da conversão que você errou, você falou 2018, não sei, foi alguma coisa assim. Não tá aparecendo nenhum mas comentário é muito bonito. Pra mim. Oi? Vou comentar não tá aparecendo nenhum comentário pra mim. Vou comentar um oi aqui pra ver se o comentário aparece. Travou? Voltou? Voltou. Você falou o quê? Que não tô vendo nenhum comentário. Eu não vi esse comentário dele. Tá mais pra cima. Tá mais pra cima. Aí, enfim, tem o nosso amigo que foi batizado ontem, junto com a noiva, né? O Ícaro. E como não falar bem desse rapaz, né? Que é um rapaz muito gente boa. E olha só, vindo dos testemunhos de Jeová, já enfrentando essa questão, né, da pressão e tal. E jovem, eu não perguntei a idade dele ainda, mas pela cara, o bicho não deve ter 25 anos. Mesma idade, assim, acho que 22, mesma idade minha, do Josué. E ele está trabalhando já como copywriter e já mora sozinho, né? Já tem independência financeira dele. Aí, tipo assim,
poxa, quando eu soube disso, né, conversando com ele ali no momento de descontração da catequese, minha primeira reação depois, quando eu fui conversar de maneira particular com ele, primeira coisa, me ensina como é que faz isso aí, né? Eu quero o segredo. Segunda coisa, poxa, tudo a ver, né? Tudo a ver, porque, querendo ou não, né, não menosprezando a particularidade de cada um, o trabalho CLT, ou até mesmo às vezes esses estágios e trabalhos que vêm da faculdade e tal, os de faculdade são melhores, só que termina confinando a pessoa ali, aí chega o momento da maternidade, por exemplo, a moça vira mãe e tal, aí tem todas essas questões, e aí, mais uma coisa que eu queria te perguntar, Jennifer, sobre essas empresas, essas coisas, tanto no nicho católico, como no nicho de alta cultura, né? Aqui temos nomes como o próprio Padre Paulo Ricardo, que é a estrutura ali do site dele. Acho que é o melhor exemplo no marketing digital católico, desses dois nichos que eu estou falando, que é católico e alta cultura. Você que estuda muito, gente, eu já vi você postando algumas leituras suas, eu acho que você já deve saber, né? A gente admite isso, que a questão do marketing, unido às coisas da fé católica, ou unido conosco, né, que somos católicos, tem sempre uma problemática, porque o marketing, principalmente ali, até onde eu sei, o marketing americano, nos Estados Unidos, e talvez tenha em outros lugares, outras origens também, o marketing tem um pouquinho ali de algumas seitas americanas da forma de comunicação, e tem algumas coisas ali que, falando de maneira clara, são satanistas, né? Que o marketing trabalha com os atalhos na mente das pessoas, com criar atalhos, criar os gatilhos mentais. E aí se lança um desafio. Como utilizar o marketing, que é uma forma de comunicação, de expor ao mundo o seu negócio, ganhar dinheiro de forma justa, de forma honesta, utilizar isso para vender as coisas da fé católica, curso não é de graça, o sacerdote não pode dar um curso de graça, um leigo não pode dar um curso de graça, tem as coisas da paróquia para alimentar, tem a família, né, no caso do leigo, do casado. Então, primeira coisa, Padre Paulo Ricardo é o exemplo assim mais bonito e mais certo, né? Estava conversando com um amigo Alberto outro dia, ele disse: Felipe, você está entrando nessa área, copie mesmo o exemplo do Padre Paulo Ricardo, que ele faz de maneira sóbria, né? E aí tem Brasil Paralelo, vem o próprio Ícaro de Carvalho, vem, deixa eu ver o que mais, Melk, da formação do imaginário, gosto muito do Melk, Pedro Augusto, Tomás Juliano, tantos outros. Então, Jennifer, fale um pouquinho sobre esses bons exemplos que estão surgindo. Se quiser, comente um pouquinho também desse desafio de fazer o marketing da forma certa, não cair num marketing medíocre e nem nessa questão dos gatilhos, não ir para o lugar errado, mas sim para o lugar certo. Certo. Mesmo no nicho católico, mesmo nesse nicho cristão, eu acho interessante diferenciar duas coisas. O que é, de fato, evangelismo, o que é, de certa forma, uma ação religiosa, e o que é trabalho. É muito interessante, é muito importante separar essas duas coisas, porque senão você se sente indisposto de cobrar, né? Porque se é algo que veio de Deus, dá de graça, é o que é de graça, né? E não pode haver esse conflito. Então, no momento que você consegue esclarecer para você que não é uma ação religiosa, mas uma relação de mercado, eu acho que esse é o primeiro passo. E sendo uma relação de mercado, sempre começa por identificar um desejo ou um problema a ser resolvido. Então, por exemplo, a gente tem o curso do Padre Paulo Ricardo de temperamentos. O que a gente tem? De certa forma, um problema, a dificuldade das pessoas de se conhecerem, de se dominarem, e um desejo, que é o quê? O tema dos temperamentos estava muito em voga, e as pessoas queriam uma fonte confiável para aprender aquilo, né? Sair desses testes aí e tudo mais, que cada um diz que você é 5% colérico, 10% sanguíneo, né? E no fundo você não é nada. Então,
Eu acho que esses são os pontos principais. Primeiro, diferenciar que não é uma ação religiosa, que pode ter... até com o João, por exemplo, eu lanço a mentoria do João e do Adriano, né? E a lógica é 100% de mercado. A gente quer vender um produto porque a gente identifica uma dificuldade nas pessoas e um desejo delas de resolverem esse problema. Então, a gente não tem nenhum problema em cobrar, não tem nenhum problema em fazer CTA, não tem nenhum problema em fazer oferta, em falar sobre desconto, em fazer reabertura, não tem nenhum problema, porque isso aqui é um produto sendo vendido para pessoas. Mas no final, a gente não confunde o fundo evangelístico. No final, a gente tem o objetivo de levar almas para Cristo através daquelas aulas, através daquela mentoria. Mas, assim, a gente está em paz com isso, né? Eticamente tranquilo, religiosamente tranquilo, né? De estar cobrando por uma mentoria, porque não é uma ação religiosa, é uma relação de trabalho que, como todas as áreas da nossa vida, né, são santificadas. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, é o ponto mais importante. Maravilha. Josué, tinha mais alguma pergunta? Eu estava aqui pensando, na verdade, essa questão, né, que a gente trabalhou com dois grandes nomes, gente muito inteligente, o João e o Adriano. Quem lê a poesia de João, quem vê as obras as postagens do Adriano, realmente se surpreende com esses dois expoentes. E eu, assim, fiquei realmente encantado, gente, foi com a tua versatilidade, porque você pega um nicho como o do Vinhas, essa coisa mais realmente negócios, marketing, é uma visão mais técnica, e trabalha em outra vertente, né? Que é essa vertente alta cultura, a formação de pessoas, a formação de inteligência. Então, gostaria de saber de você também, para que desse dicas para as pessoas como se formar, quais são, como adquirir essa versatilidade, né? Quais são os livros que você lê, se você faz esse balanço 50-50, 50 técnica, 50 para aprender o nicho alta cultura, se dedica à literatura mais no sentido literário, no caso, um Machado, um Dostoiévski, e balanceia com por exemplo, um Storyonomics, que saiu pela H1 agora. Então, queria saber qual é o seu tipo de estudo e quais são as dicas que você dá para quem está iniciando, se vai nessa vereda mais técnica. E não sei se você chegou a acompanhar agora o que o Ícaro tem desenvolvido, né, essa coisa do Deep Copy. Eu vi um pouco disso nesse lançamento do Adriano e do João, que realmente, obviamente, tem uma parcela muito grande dos experts, né? Estamos falando aqui de um poeta muito bom da nossa literatura, um dos maiores da literatura brasileira, e o professor Adriano, um filósofo de mão cheia. Então, mas a tua expertise também como copy de poder usar esses temas para nos alcançar, né? Não assim, com essa questão de gatilhos e tal, mas realmente essa deep copy, essa coisa que nos faz perceber, querer se formar, querer adquirir conhecimento é muito forte. Então, eu queria que você desse essa tua visão, como é que tu se planeja, como é que você estuda e essas coisas, né? Certo. Sobre a literatura na minha vida é presente desde sempre. Acho que eu li meu primeiro livro muito tarde, acho que com uns 14, 15 anos, mas rapidamente eu entendi o valor de ler literatura. Quando eu entrei no jornalismo, eu achei que seria um diferencial para mim ter esse contato com a literatura. E é exatamente isso que o Felipe falou, que literalmente eu fiz o mínimo. Na entrevista do Olavo, eu fiz o mínimo. Eu não fiz nada de espetacular. Eu lembro que quando eu era estagiária do Tribunal Federal, foi concurso, e eu passei com a nota mais alta, mas eu não fiquei feliz, eu me cobro muito. Eu não fiquei feliz porque eu falei assim, o nível é tão baixo que a minha nota foi mais alta, porque eu não estava preparada para aquilo, não. Eu sou muito consciente. Óbvio que eu vejo os méritos das minhas conquistas, mas eu sou muito consciente em ver, tipo assim, é tão, tão baixo que isso que eu tô fazendo, que eu vejo que tá todo esculhambado, cheio de problema, acaba se destacando, né? Então, eu achava que na minha carreira como jornalista, que
a bagagem literária seria um diferencial. E foi, de certa forma, porque eu rapidamente peguei a estrutura dos textos, conseguia ser mais concisa. Quando tinha uma palavra muito longa, eu tinha no vocabulário sinônimos para trocar. Quando eu fazia crônica, eu fiz algumas crônicas para algumas aulas de reportagem, o pessoal ria, gostava, achava engraçado, né? Mas não foi um grande diferencial, não. Você precisa de mais. Você precisa de mais. E eu digo a mesma coisa no copy. Quando eu entrei, quando eu vi a profissão de copywriter, que foi lá pelo Ícaro em 2018, eu falei assim, eu vou me destacar, porque eu tenho bagagem literária. E assim, 2, 3 minutos. Depois, você precisa saber copy. Copy é uma espécie de idioma, leva tempo para aprender. Então, se você ler Dostoiévski, tá bom, que bom. Vai ajudar um pouco você. Mas você não vai conseguir um emprego como um copywriter porque você lê Dostoiévski, não. Você precisa escrever copy. Então, eu lembro que no meu primeiro trabalho como copy, de fato, eu cheguei já com um peito estufado. Falei, não, vou escrever textos muito bons aqui. Mas assim, não foi. Eu precisava saber que peça eu escrevo, como se escreve um anúncio, como é uma página de vendas. Não sabia que tinha que fazer página de obrigado e um post. O que é CTA? Então, assim, faça cursos de copy. Pegue seu dinheiro que foi entrando aí, compre cursos de copy. E por mais de um ano, eu li muito pouco literatura. O que eu tinha lido era suficiente para me dar clareza, uma escrita concisa, saber contar histórias, saber dividir nos blocos, em parágrafos, início, meio e fim. Coisas que, assim, eu lembro de fazer uma seleção, eu fiz uma seleção para uma vaga de copy. E eu entrei, eu e mais outro copywriter, e depois que eu entrei, eu tive a oportunidade de ver um pouquinho, ver os testes das pessoas. Eram coisas malucas que as pessoas escreviam, tipo assim, não tinha coesão, sabe? Então, assim, o máximo que a literatura vai te dar é ter vocabulário, coesão, saber contar histórias, mas precisa de muito mais para ser um bom copywriter. Então, rapidamente eu percebi, eu falei assim, caramba, a bagagem literária não é suficiente. Vou fazer curso de copy. Fiz centenas, não, óbvio que não. Mas fiz alguns cursos de copy. Copy Sniper, Copy Camp, meu primeiro curso que foi Transformando Palavras de Dinheiro, do Ícaro de Carvalho. Eu fiz alguns cursos. Enfim, eu não consigo lembrar o nome de todos agora. Livros de copy chegaram um pouco mais tarde na minha vida. Comecei por curso, é o caminho mais rápido. Então, eu acho que o melhor caminho é esse. Você aprender a linguagem do copy, saber as estruturas, que peças você precisa escrever para o nicho em que você está trabalhando, se é lançamento, se você está trabalhando com perpétuo. Eu acho que o primeiro passo é esse, é você entender o idioma, você fazer cursos, você ler livros e, assim, literatura na minha vida, eu já entendi que não tem uma função, não tem uma função profissional, não tem uma função profissional ou mercadológica. Eu vou ler isso para desenvolver aquilo, não. Eu me sinto bem, eu me sinto completa quando eu sei que eu estou ativamente todos os dias lendo, sabe? Que eu estou entendendo, eu estou vendo cenas, eu consigo criar associações. Então, assim, não leio por causa da profissão, para fazer isso ou aquilo melhor, mas por causa de uma formação que eu já entendi que eu preciso ter como pessoa. Então, talvez, eu trabalhei muito, eu trabalhei assim, sem férias, acho que uns 2 anos, pesado mesmo como copy, de virar dia escrevendo peça. E por muito tempo a literatura ficou de lado na minha vida. Então, o ônus que eu senti nesse momento foi só como pessoa, né? Não como profissional, porque o que eu já tinha lido já tinha sido suficiente para eu ter clareza e vocabulário. Mas hoje eu consigo isso. Hoje eu luto para conciliar todos os dias, porque eu me sinto bem, eu sei onde eu quero chegar, eu sei onde tem uma carga de leitura e de compreensão pode me levar como pessoa. Totalmente pessoal isso. Agora isso que você falou aí dá até uma bigadinha de lançamento de curso. Ter bagagem literária não é o suficiente. É uma bigadinha de lançamento aí. Exato. E é muito específico para o nicho católico, porque eu vejo muita gente que escreve bonito, né, que quer fazer coisas belas. Não é bonito, é acessível. Eu já fiz lançamento de manicure que vendia um curso para formar outras manicures. Não tem nada de bonito para escrever ali. Você precisa ser clara, você precisa entender qual é
o que essas pessoas querem alcançar? Elas querem trabalhar de casa? Essas mulheres, na maioria das vezes, têm filhos, querem liberdade financeira, estão passando de CLT, sabe? Não tem beleza de escrever isso. Não. A beleza é quando você faz um trabalho bem feito, que atinge a pessoa, que ela se sente tocada, sabe? Essa que é a beleza, não é? Até eu já confundi isso em algum momento e depois você vê que não é necessário essas coisinhas, não. Você precisa ser claro, ser compreensível. Aí o nosso amigo Pedro aqui, ele disse, né? Esse nicho de alta cultura é mais difícil de criar desejo em curto prazo, é verdade mesmo. E é muito verdade isso. E a dona Dani falou, recomenda livros de ficção para nós, Jennifer. Aí, pode recomendar. Fique à vontade, Jennifer. Tá, eu tô lendo agora as obras de Machado. Eu acho que você pode pegar essa coletânea de contos que ele tem. São contos curtos, né? Sei lá, 7, 10 páginas. Incríveis, excelentes. Pode começar lendo os contos de Machado, depois os romances. É isso que eu tenho feito no momento, né? Ter contato com o que seria o ápice da literatura brasileira, que, ao mesmo tempo, apesar de ser ápice, é muito acessível. E você vê, é o que eu falo da resistência, né? Eu lembro anos atrás, quando eu comecei a ler Machado, eu lembro de ler uma página e parar para pesquisar palavras e não entender cenas e reler, falar assim, caraca, eu queria pular, não preciso entender essa cena. Eu falava, não, eu vou entender essa cena. E assim, com o passar do tempo, você vai pegando familiaridade, hoje eu leio, eu não paro para pesquisar uma palavra, sabe? Então, esse é o ganho, o enriquecimento que você ganha quando você tem acesso ao que seria o ápice da nossa literatura, né, com Machado. É isso mesmo. Eu gosto muito de Dostoiévski, mas confesso que tive que parar com algumas leituras. Agora eu comprei Machado de Assis, os 3 livros aqui, para começar a ler. 3 ou foi 2? Porque a gente tem que absorver a literatura nacional, né? A gente vai fazer, como a Dani fez a pergunta aí, nós somos brasileiros, vivemos no Brasil, e se você, Dani, quer ser copywriter ou trabalhar no digital, para se comunicar com brasileiros, precisa conversar, né, diariamente com os brasileiros. É bom ir na padaria da esquina, nos mercados aí, conversar com amigos, é sempre bom ter o contato do dia a dia. Agora, isso é a dica do Melk, né? Eu vi ele dando essa dica uma vez. Conversa, vai na rua. A própria Jennifer, que já vendeu salgado na rua, não foi, Jennifer? Foi isso que você falou? Isso aí já é uma bagagem de... Olha aí, ó. Já foi uma bagagem de experiência de vida para repertório mesmo, com as palavras, com a comunicação. E aí, se você quiser ler uma literatura estrangeira depois do Dostoiévski, que eu gosto muito, leia antes o Dostoiévski brasileiro, né? Machado de Assis, para compreender também o vocabulário da língua portuguesa aqui, né? Para a coisa ficar cada vez melhor. Mas, como a Jennifer disse, sem deixar de lado o vulgar no sentido de popular, né, de acessível ao público. Porque a gente trabalhando com comunicação não é para a gente complicar as coisas, é para a gente facilitar. Eu diria Para sem o lead, para afetação, o né, nosso... Felipe? sem Eu diria afetação. sem afetação. A Jennifer falava aí do curso às manicures e eu penso na primeira linha do hino nacional brasileira, né? Que é aquela coisa sintática toda invertida que lhe dá até, à primeira vista, dá até uma vertigem. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas e você fica, cara, quem é o sujeito, quem é a oração e onde é que está? E Jennifer fala, né? Acabou de falar. É o feijão com arroz, faz o básico, não precisa de afetação. Não precisa ser um João Filho. Calma, vai devagar. Você pode. É verdade. E a gente volta para aquele ponto. O nível é tão baixo, mas tão baixo, que se você não confunde mais com mais, né, se você sabe usar os porquês, você já se destaca, porque você vê copywriters que erram ruimíssimo. Copywriters no mercado, escrevem peças, vão pro ar e você entra lá, erro de português.
Então, se você sabe o mínimo, você já se destaca. Não precisa de muito esforço hoje. É verdade, pessoal. Então, estamos chegando aí para o fim do nosso horário aqui. Queria agradecer a Jennifer pela presença, por aceitar o convite, né, de estar aqui no domingo de Páscoa, né, conversando com a gente sobre a profissão e sobre as coisas boas também, né, da nossa fé e das coisas que a gente tem acesso e que cada vez mais pessoas estão buscando também. Obrigado também ao Josué por me ajudar aqui a fazer a entrevista. E aí, Jennifer, eu vou imitar o professor João agora. Diga as suas últimas palavras da live. Só da live, não é da vida, não. As últimas palavras. Eu queria fazer uma recomendação. Teve uma coisa muito específica na minha jornada que foi um grande divisor de águas, grande mesmo, que foi um curso do professor Olavo chamado Princípios e Métodos da Autoeducação. Eu recomendo para todos os meus amigos. Eu já devo ter assistido umas 3, 4 vezes as aulas. Eu não coloquei em prática nenhum dos princípios e métodos que ele deu, mas só de você saber o caminho para, de fato, uma autoeducação, isso dá um norte para a vida profissional, para a formação pessoal, para você como pessoa tão grande, mas tão grande, que eu recomendo para toda pessoa. Vai lá no site do professor e comprar o curso lá, Princípios e Métodos da Autoeducação. São cerca de 6 aulas, de 2 a 3 horas. Você pode dividir, né? Assistir ao longo dos dias, mas eu tenho certeza que vai ser explosivo na sua forma de enxergar sua formação pessoal e vai te dar uma clareza muito grande. Eu queria agradecer a vocês pelo convite, foi muito legal, foi muito especial e feliz Páscoa para todos. Amém. Nós que agradecemos. Então, pessoal, oratório virtual, orando com você e por você, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Predicate super tecta, pregar o evangelho sobre os telhados. Boa noite a todos, pessoal. E a Jennifer que faz os lançamentos, pelo menos começou a fazer, e com fé em Deus há de continuar, do professor João, que apresenta todo domingo aqui esse oratório que estamos fazendo, e do professor Adriano Ferreira Leite, que já participou aqui também. Então, comprem a mentoria, vocês que querem estudar mais literatura, querem se debruçar, e comprem também todos os cursos que eles fizeram. O que vier agora, se já está bom agora, o que vier vai ser melhor ainda. Então, muito obrigado mesmo, pessoal. Amém.